Voltamos para deixar sua tarde mais florida, mais perfumada, mais colorida. Vamos falar sobre plantas, sobre flores. É sempre bom, né? Ter um verdinho ali perto da gente, uma flor para atrair o nosso olhar, a nossa atenção. E olha, quem vem para São Paulo sabe muito bem que as azaleias fazem parte da nossa paisagem. Eri, boa tarde, bem-vindo. Tudo bom, querido? Obrigado boa tarde. pela presença, né? Prazer é todo meu, obrigado. Por que a gente vê tanta azaleia em São Paulo, assim como eu falei? A azaleia é uma espécie originária da China e do Japão, ela é oriental. Então ela se adequa às variações climáticas aqui da capital, ou seja, frio, calor, aqui em São Paulo é tudo junto, né? Não tem uma Isso é verdade, Não é verdade? São as 4 estações num dia só aqui. Justamente. Então, o que acontece? É uma espécie, aqui em São Paulo, ela floresce praticamente o ano inteiro. Então, ou seja, é uma espécie perene, ela dura muitos anos. O ciclo de vida de uma azaleia é em torno mais ou menos de 30 a 40 anos. Nossa, ela dura bastante. Não gosta de poda. Assim, muitos nos jardins, em grandes condomínios, fazem as podas para se manter aquela topiara. Topiara, Rafael. Parece que é desenhar as aleias, isso, topiara é poda que se dá formato às espécies, né? É um erro, porque cada vez que se poda, o processo de cicatrização dos cortes é um pouco lento. Então, o que acontece? No caso das azaleias. Da azaleia. Ela flore bem menos, ela não gosta de poda. Então, tem que deixar a natureza seguir seu curso. Então, o jeito é afastar o Eduardo Mão de Tesouras das azaleias. Sim, não Seria pode, isso, não né? pode. Igual o personagem do filme. Não gosta. Não pode. Então, é uma planta marcada pela resistência. A gente pela pode resistência. Dizer isso, ela, rododendro, na verdade, a tradução, o nome científico dela, em português, significa árvore florida. Árvore florida. Nos jardins orientais se tem muita azaleia. Porque ela se mantém florida praticamente o ano inteiro. E ela é uma espécie, Rafael, que ela se adequa a qualquer tipo de solo. Só que ela gosta de uma terra argilosa. Ou seja, que essa daqui? Isso. Essa é uma terra argilosa? Sim, você percebe, por exemplo, olha, que ela não fica aquele bolo quando você aperta. É uma terra um pouco seca. Né? Então, ou seja, levemente tem acidez. Ou seja, a acidez maior no solo é de 0,7. Então, essa aqui, por exemplo, é 2 mais ou menos de acidez. Seria essa, então, característica do solo de São Paulo também? Do solo, na verdade, o solo de São Paulo é o solo silt, aquela terra vermelha, que ela se adequa também super bem. Neste caso aqui, foi misturado substrato, que é um composto orgânico, com um pouco de terra marrom, que essa terra aqui, gente, olha, um pouco de terra marrom e terra preta, que ela se adequa, tá? Mas, por exemplo, ela vai bem em qualquer solo. Plantou, ela se desenvolve. Ela se desenvolve. Eu só não aconselho direto na terra preta, porque a terra preta é a quarta camada do solo, a azaleia já não gosta muito. Tá bom. Então ela fica um pouquinho escura com uma mistura. Né? Terra preta faz um bloqueio. Que é uma terra de moléculas ligadas, não tem quase nada de acidez e ela gosta de um solo levemente ácido. Tá? Aqui você trouxe várias opções pra gente, sim, né? Sim. É um colorido lindo, né? Diferenciado. Algumas são híbridas, né? Híbridas, que é uma técnica de enxerto. Não vem para a natureza dessa forma, né? É verdade, elas são desenvolvidas em laboratório em estufa, ou seja, você vê esses tons aqui variados, né? É uma técnica de enxerto, ou seja, uma azaleia... Essa aqui é enxertada? É enxertada. Ó, vou mostrar. Justamente essa maior aqui, ó. Justamente. Aqui, ó. Você percebe os tons, porque eu, por exemplo, posso pegar uma vermelha, misturar com a branca, uma rosa com a branca e vai sair esses tons. Dá para ver que no mesmo vaso você tem tons diferentes. Diferentes, né? Isso, né? Que dá um charme para a espécie, porque fica diferente mesmo, né? Essa aqui que está mais próxima de mim? Tá, essa daí é a azaleia de médio porte, tá? Essa é a dobrada, essa é a comum. Essa dobrada, Rafael, ela vai a 2 metros de altura. 2 metros de altura? 2 metros e meio, podendo chegar a 2,80 metros. É isso aqui? Sim, por exemplo, você vai no Parque do Ibirapuera aqui em São Paulo, tem muitas azaleias lá com 40, 50 anos de vida, não é? Porque eles cultivam da forma, justamente porque o solo é ácido, então ela se desenvolve. Então, por exemplo, existem vários tipos de azaleia. Hoje eu trouxe aqui aquela grande porte, que vai 2,30 metros, depende do solo e dos cuidados, ela chega até quase 3 metros, tá? A de médio porte, que vai 1,50 metro, que essa você acabou de tocar agora, e essa aqui, que ela vai mais ou menos 1 metro de altura. Tá, vou mostrar então a pequenininha que está ali, gente, que também é híbrida, né? Que é híbrida também. Dá para ver que ela é também híbrida, porque a coloração dela é completamente diferente. São 2 cores, aliás, que a gente tem ali. Verdade. Olha que cor Rafael, bonita, olha essa maravilha aqui, é um arco. Você vê de azaleia? É um arco. Um arco de azaleia. Ela é maravilhosa. Então deixa eu passar na frente aqui, ó. Vou levantar para vocês verem que o Eri quer dizer que é um arco. É um arco, tá? Vou levantar, gente, ó. Vem para cá, vem para cá. Olha só que coisa maravilhosa. Isso é a natureza. Não é? Mas isso é natural? É assim? Natural. Cresceu assim dessa mesmo. forma? Na verdade, é uma adaptação que a gente faz de quando pequena. Foi amarrado. Justamente. Dá para ver que aqui tem um arame, ó. Justamente isso, ó. Aí faz esse arco aqui.
E ela se desenvolveu neste vaso pequeno. Então, e ela não sofre nesse arco, Eri? É uma técnica de bonsai, assim, não é que judia da planta, tem toda uma adequação de adubagem, tudo isso, mas é feito só por mãos de profissionais. Gente, é pesado o negócio aqui. Né? Mas ela é maravilhosa. Estão em vaso. Estão em vaso. Mas eu posso ter um jardim na minha casa ou no próprio chão? No próprio chão. Aí eu vou ensinar como retirar do vaso sem danificar o torrão e vou fazer um plantio. Agora, Rafael, olha só, essa aqui é uma azaleia também, essa é a anã. Então, por exemplo, se você não tem um espaço muito grande, você pode plantar ela num jardim, numa jardineira, e ela vem em vários tons, ela vem mescladinha também. A anã para crescer até que ponto? Ela chega ao máximo uns 35 centímetros. Então não muito mais que isso, então? Não muito mais do que isso. Coisa, mas ela só dobrar de tamanho praticamente. Justamente. Aqui, observe só, olha, aqui é uma flor saindo, ó, tá vendo? Tem um botãozinho aqui. Então, a azaleia sempre se mantém florida. Deixa eu mostrar o botãozinho ali, ó. Lembrando que podô, ela não gosta de muita poda. Podô, ela flore cada vez menos. Ela reclama. Ela reclama. Deixa crescer livre. Deixa crescer livre. A natureza seguir o seu curso, tá? E aí, tranquilo. Agora aqui, Rafael, o que é muito importante, por exemplo... Sim, eu queria só explicar a questão da adubagem. Por exemplo, olha, você quer um adubo que é muito plástico, nós temos essa linha que é forte, está conhecida no mercado, mas forte em jardim. O que acontece? Na hora que se aplica, dissolve na hora, vai direto na raiz. Só que esse produto, ele dura mais ou menos uns 60 dias. Aí uma constante é essa adubagem, tá? Essa sempre linha, tem que estar colocando, é verdade. Isso? Essa linha de NPK, ele é rico. Como é o nome? NPK 1010. O que significa NPK? É nitrogênio, fósforo e potássio. Essa daqui é uma adubagem de longo prazo. É uma vez por ano só que se faz. Então, durante um ano não precisa fazer adubagem dessa espécie. Porque com a rega, esses grãos vão se dissolvendo e vai alcançando a raiz da espécie, nutrindo e a espécie sempre se mantém vigorosa. Isso pra gente ter em casa, né? Para ter uma planta bonita, vistosa dentro de casa. Sim, justo em casa, no jardim. E, na verdade, esses adubos, eles são bons para qualquer tipo de espécie. Quando a gente fala em casa, é dentro de casa mesmo, Eri? Na azaleia não. A azaleia só pode se cultivá-la no ambiente meia sombra, ambiente externo. Porque todas as espécies vegetais respiram pelas folhagens. Então o que acontece? Tem que bater sol ou pela manhã ou pela tarde. Tá bom, precisa do sol, então, meio período, pelo menos. Ela se desenvolve, mas ela não gosta do sol pleno. Tá? Rega praticamente todos os dias, mantendo o solo sempre úmido, não empapado, porque isso pode atrair ácaro, fungos, aí desencadeia uma série de pragas. Ela gosta do solo sempre úmido. Não regou, ela fica tristinha, mirrada. Então é uma planta que requer carinho e atenção. Tá legal. Vamos plantar agora, então? Cultivo. Vamos embora. Você vai tirar o grandão do vaso aí? Vou tirar essa daqui do vaso, vou pôr aqui no cantinho. Essa é porte... Essa é de porte médio, tá? Porte médio. Essa vai 1,5 m mais ou menos. Tá. Observe, Rafael, que ao seu lado eu tenho um vaso de cerâmica, né? Olha o tamanho do vaso de cerâmica aqui, gente. Olha isso. É verdade. Deixa eu pôr aqui no cantinho, que é muito importante para liberar o espaço para a gente trabalhar. O tamanho do vaso é importante para o porte da flor, Eri? É muito importante. Por exemplo, essa azaleia aqui ela vai chegar a 1,5 m de altura, tá? A 1,5 m. Então, Rafael, eu vou trazer para cá este vasinho, tá? De azaleia, eu vou trazer esse vaso maior para cá. Você vai pôr aí na bancada? Isso. Mas eu gosto de tocar na terra e ensinar, porque a pessoa de casa acaba se identificando e fazendo, não é isso? Eu também gosto, gente. Sem pudor, sem medo nenhum de sujar a mão na terra. Só... Daqui, ó. Obrigado, Rafael. Olha só, não se preocupem, tá vendo só? Vou virar aqui pro lado, tá, ó. Essa azaleia não vai danificar ela. Sujar, suja mesmo, mexer com terra, né? E aí, aos pouquinhos, Rafael, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Acho que o segredo maior é como tirar do vaso. Isso, é muito importante, porque para não arrancá-la e danificar o torrão dela, tá? Então, observe só. Olha a facilidade como ele tirou. Então, simplesmente ele foi apertando a lateral do vaso, vaso plástico aqui, né? Justamente. Para soltar, e aí ele já puxou e já saiu. Outra informação que é muito importante, veja bem, este vaso aqui, ele é só para comercializar. Observe que estava plantada, mas não estava drenado. Então isso é importante para não... Vazão de plástico, né? Justamente. E ó, o torrão, gente, saiu inteiro. Olha que firme, que torrão bonito. Isso chama tecnicamente sangrada. É uma planta com torrão bem firmado que não tem risco de perda. Tá? Agora eu vou trazer para cá essa espécie que já está pronta para o plantio. Por exemplo, olha, eu trouxe aqui hoje, eu vou ensinar rapidamente a fazer 2 drenagens que é muito importante de fazer. Escondido. Por exemplo, Rafael, a pessoa mora no interior e ela tem uma dificuldade de encontrar produtos para drenar o vaso. Aqui eu peguei simplesmente, olha, uma pedra-rio, tá? Para drenar. Ó, pedregulho! É pedregulho. Justamente. Pedra de rio, né, tá? Gente, olha. Ou pode ser essa argila expandida que você compra em qualquer comércio. Tem diferença, ó, tem os dois então, ó. Tá? Aqui a gente tem a argila expandida e aqui, né, o pedregulho. É verdade. As duas vão dar o mesmo efeito. O mesmo efeito, você pode, por exemplo, pegar um tijolo, quebrar pequenininho, colocar embaixo do vaso, a drenagem é a mesma. Não vai dissolver o tijolo depois? Não, porque na verdade vai se dissolver, mas ele vai ficar pequenos grãos. Isso já vai dar a drenagem. Se não encontrar nenhum desse material, você pode drenar só com areia, material de construção.
Então, que é essa daqui. Isso. Então, o que acontece? Você coloca essa manta embaixo do vaso, por causa do furo do vaso, para não escoar areia, não cair fora. Coloca a areia de construção e a drenagem está feita, o efeito é o mesmo. É barato, eficaz e não tem nenhum contratempo. Tá? Por exemplo, essa drenagem, olha, eu vou colocar essa manta de bedim, que é um tecido que a água vai escoar com tranquilidade, aqui embaixo do vaso, porque tem um furo embaixo, observe, ó. Nós temos um pequeno furo aqui embaixo. Furão no meio, né? Ó, deixa eu mostrar para a câmera ver. Pronto, olha lá. Boa. Que é muito fácil. Vou vir com a manta de bedim drenar agora. E aí, Rafael, eu vou entrar com toda essa areia. Precisa pôr areia? Sim. Aqui está feita a drenagem. Não precisa se preocupar. Só isso vai resolver? Só isso resolve, tá? É super tranquilo. E aí, aqui eu vou tirar esse vasinho daqui. E agora a gente vai efetuarmos o plantio da azaleia. Trazer para cá. Já vem com ela, não? Vai terra primeiro? Vai terra primeiro, tá? Você está utilizando que terra? A terra mista. Tá. Que foi justamente aquela que nós mostramos no começo. Que é a terra marrom misturada com a preta. E aí, como fala, a minha terra, vamos que vamos, madeira. Ai, força, Eri. E vai terra. Ai, lá vai terra. Eu gosto de sentir a natureza, sabe, Rafael? Colocar a mão na terra, porque isso é importante, sabe? É muito importante. Se cheiro da terra não tem preço, né? Ó, ele colocou terra, gente, faltou aqui, ó. Ó, minha mão aqui tá batendo na terra, a ponta do dedo, ó. Então, ó, só mais ou menos isso aqui do vaso. Perfeito? Uns 15 centímetros, 15 centímetros sobrou do vaso aí. É verdade. Tá bom sem terra. Agora eu vou pegar a azaleia, tá? Observe que aqui o torrão ficou um pouquinho grande, olha. Tá vendo aqui, ó? Mas isso aqui foi feito propositalmente, tá? Por quê? Você vê que tá na altura do vaso aqui, ó. Tá errado isso daqui. Então eu vou ter que compactar essa planta. Eu vou pegar assim, ó. Tá, com um jeitinho. Com jeito. Ó, eu já tô plantando ela, porque estou formando um novo torrão, tá? A ideia é fazer com que essa terra que foi colocada se incorpore justamente a esse torrão. A um novo torrão dela. Por exemplo, aqui eu estou desmanchando, ó, a câmera está mostrando aqui agora, ó, a parte de cima do torrão. Ó, a parte de cima, né? De cima, olha só. E aí eu estou compactando aqui do lado, ó. Tá vendo a minha mão apertando aqui do lado? A azaleia, ela tem raízes profundas? Essa aqui, raiz de médio porte. Por exemplo, elas descem uns 35 centímetros, 40 centímetros deste vaso e parou, não passa disso, tá? E agora eu vou colocar um pouco mais de terra. Eu vou pegar essa terra aqui, que eu acabei de mostrar agora. É a mesma terra que você colocou, Eri? É a mesma terra, tá? É certo. Aí estou trazendo para cá, olha. E aí, vamos fazendo aqui na lateral. Tá vendo aqui, Rafael? Você percebe, ó? Por gentileza, tá? Que eu estou cobrindo todo o torrão da planta, tá? E aí eu vou vir com um pouco mais de terra, olha só. Essa terra já é tratada, tá? Tá certo. Ela já vem... Onde o pessoal de casa pode encontrar essa terra, Eri? A azaleia, caso que comercializa produtos de jardinagem, tá? Se não tiver essa terra mista, que é a marrom misturada com a preta, com um pouquinho de substrato, você pode pegar aquela própria terra do terreno vermelha, o marrom, porque a azaleia se adequa com tranquilidade, tá? No caso da azaleia. E aí, um pouco mais de terra, isso é importante, para concluirmos o plantio, tá? Tá certo. Um pouquinho mais. Que vaso bonito já fica, né? Lembrando que essa azaleia ela vai crescer 1,5 metro. Essa é uma azaleia de porte médio. Algumas, como a gente tem aqui na frente, ela pode chegar até 2 metros de altura. E tem as nanicas também, né? Ele mostrou no comecinho do programa aí, as minis que ficam no máximo a 30 centímetros. Agora, é claro, por exemplo, você vai arrumar um pouquinho mais dela que está torta aqui no vaso, tá? Agora, é muito importante isso daqui, gente. Olha, você que está em casa, ó, compactar dos lados, tá? Para se firmar um novo torrão. A planta entende que ela está se formando um novo torrão no vaso. E isso facilita o processo de enraizamento da espécie. É importante se fazer isso. Aqui já está concluído o plantio, porém, não satisfeito ainda com a conclusão deste vaso, eu vou decorar com casca de madeira. Casca de madeira. Aí você me pergunta, por que casca de madeira? Vou explicar. A casca de madeira, ela, além de ser saudável para a espécie, na questão da decoração, ela vai se decompondo com o tempo e se tornando um adubo orgânico para a espécie. Ela tem nutrientes naturais, é isso? Justamente, ela se torna um adubo para a espécie. Tem gente que acaba colocando pedra, gente. Não é legal isso, né? Não é viável. A pedra é lá embaixo para fazer a drenagem, não é em cima. Você sabe por que não é legal? Porque a pedra ela dá um sobrepeso para as raízes. E as plantas respiram pelas raízes e pelas folhas. Então isso não é legal. Sem contar que, veja só, que coisa linda que ficou. O rústico deste vaso aqui com o tom da casca de madeira e com o tom da azaleia. Ficou bem
simpático, né? Ela pode durar, então, até 40 anos. Até 40 anos. Pode ser a casa eterna dessa azaleia, então, Eri? Pode, porém, a cada mais ou menos uns 10 anos tem que retirar devagar pelo torrão, cada 10 anos. Sangrar, cortar um pouquinho das raízes dela e replantar. Por quê? Porque o que acontece? As raízes, elas não vão se aprofundar, elas vão descer mais ou menos até aqui. Só que o que acontece? Elas vão começar a encorpar por lados. E aí a terra não tem como a espécie absorver os nutrientes mais do solo, porque só tem raízes. Entendi. Aí você vai com uma faca, alguma coisa, espátula, e vai cortando dos lados, tira o torrão e replanta novamente com terra boa. Esse vaso está pronto? Esse vaso está pronto. Tá joia. Agora, Eri, no comecinho do programa, eu cheguei até a comentar com a Maria Cândida que eu não posso ter azaleia dentro de casa porque eu tenho uma gatinha. A Maria Cândida, inclusive, também fez a pergunta. E eu que tenho um cachorrinho, também não posso ter azaleia dentro de casa? Olha, vamos para a resposta então agora, Eri. Eu não aconselho, porque o que acontece? A azaleia é uma planta tóxica, ela é extremamente tóxica a folhagem dela. Então os gatos, eles costumam se alimentar. Eu conheço a Olenka, né? Ela faz isso. Eu já te falei que eu tenho 3 gatos. Né? Lá em casa, imagina em casa de paisagista quase sem planta. Porque eu tenho a estufa, eu cultivo tudo lá. E essa lá eu não posso, porque eu tenho 3 gatinhos lá. Lá os gatos não são bem-vindos. As plantinhas já não, infelizmente, lá eu tenho jabuticabeira, que não é tóxico, na minha casa eu tenho sacado tudo isso, mas não é viável por quê? Porque a azaleia é tóxica. Então a seiva, o que acontece? Ela é extremamente tóxica, o animal pode vir a comer e a óbito. Então já não é aconselhável. Inclusive animal também não é viável. Até mesmo criança também não aconselho, por quê? Criança pequena, porque a criança vai pegar, fazer papinha, brincar com tudo. E brinca mesmo, não é brincadeira de criança. Então é complicado. Não pode, claro que o ser humano, uma folha de azaleia não vai levar óbito, mas um animalzinho, com certeza, isso pode vir a acontecer. Ensina pra gente aqui a rega dessa azaleia, como deve ser agora? Claro, com certeza. A rega é muito simples. Aqui tem um regador, tá? Você fez uma pergunta extremamente importante, viu, Rafael? Olha só, começa a regar aqui pelos lados, tá? Ó. Levanta, né? É isso, né? Aqui eu tenho mais ou menos 1 litro de água. 1 litro? 1 litro de água, tá? Tudo que se planta, no começo, as espécies tendem a sentir um pouco, porque é uma cirurgia que você faz na planta. Você mexe com a raiz dela, né? E quando elas sentem um pouco, é porque elas têm mais sede? Então, não, elas sentem porque assim, as raízes vão se firmarem nesse novo solo e se formar um grande torrão. Então elas sentem um pouquinho. Depois elas absorvem os nutrientes do solo e aí ela vai ficar toda bonita, vai brotar folhas novas, ela se desenvolve. 1 litro de água por dia. 1 litro de água por dia. Tem um horário específico para isso, Eri? Antes das 9 horas da manhã ou após as 17 horas ou à noite, que é um horário maravilhoso. Então, interpretando o que o Eri falou aqui, é longe do sol, daquele sol forte, daquele sol escaldante. Meia sombra, justamente. Se plantar no sol, ela não é que ela vai morrer, ela vai se desenvolver. Porém, ela vai florir pouco, ela vai ficar triste. A natureza, Rafael, devolve pra gente aquilo que a gente oferece para ela, que é um ser vivo, né? Então, ela gosta de ambiente meia sombra. Ô, Eri, é o seguinte, esse vaso, então, tá lá na minha casa, né? Sim. Cultivado, lindinho, eu praticando todos os dias os cuidados que você ensinou pra gente. A minha tia, que gosta muito de planta, de flor, foi lá em casa e ficou encantada com essa azaleia e ela também quer. E aí ela fala assim, Rafael, eu quero uma muda de azaleia. Não é fácil fazer a muda de azaleia. Boa, vamos lá. Porque muitos, o que acontece? Eu vou só responder a pergunta, Rafael, mas eu queria só complementar a rega, por favor. Sobre a rega, tá. Informação. Tá muito calor, você pode fazer isso daqui, ó, tá? Borrifar, porque isso não vai danificar a pétala da flor da azaleia. Então você pode... Então é só borrifar água, né? Isso, uma vez por dia. Joia. Se tem um grande jardim, é óbvio que você não vai fazer isso, que dá um trabalhão. Mas se 3, 4 vasinhos em casa, não custa fazer isso daqui, ó. Aliás, só um detalhe importante, né? O Eri veio para o nosso estúdio hoje, tá um sol lindo lá fora, né? Sim, e as azaleias, né, vieram no seu carro e naturalmente tomando o sol. Então esse borrifar, ele fez inclusive com todas as plantas que estavam aqui. Verdade. E questão que você vê que meia hora depois ficaram todas já bonitas e vigorosas. Mas agora, então, né? Responde a pergunta da minha tia lá, que ela quer uma muda de azaleia. O que acontece? Se arrancar, por exemplo, um broto aqui dela, por exemplo, olha, eu vou tirar esse brotinho aqui, tá vendo? Isso eu posso podar. Você vai podar? Ó, eu podei isso aqui, vou fazer uma muda, correto? Ó. Como que você cortou? Cortei sempre na diagonal. Na diagonal, ó. Porque isso é importante, tá? Pra cicatrização. Esse foi, então, o brotinho que o Eri cortou aqui na diagonal, assim, ó. Não foi retinho. Então, esse brotinho aqui. O que acontece? Muitos pegam e colocam na água para nascer uma raiz meio esbranquiçada. E aí 1 semana, 2 semanas depois faz o plantio e elas brotam um novo broto. Então, é possível? Tá. Não é possível no caso da azaleia. A azaleia não? Não gosta. Por que acontece? O tecido vascular da azaleia, ou seja, todo o caule, todo o corpo dela, vamos dizer assim, ele é composto de 60% de água. Então, a partir da hora que você coloca na terra, a umidade, ela não vai permitir que nasçam raízes novas. Então, isso já não é permitido. A azaleia é produzida, gente, você que me assiste, por sementes. Então, os produtores plantam direto na terra, nasce o broto e aí sim cultiva, estufa e vai embora. Por exemplo, aqui a claridade da estufa
acabou abrindo-se mais flores, deixando ela mais vigorosa. O estúdio favoreceu isso? Favoreceu. A iluminação nossa sim. aqui? Eu lembro que da última vez, no último programa que eu tive aqui na casa, eu trouxe roseiras. Rosas, né? E a rosa abriu em gravação. Enquanto a gente conversava. Porque a luz acabou permitindo isso, né? Lembrando que gente, é extremamente importante. A azaleia é muito simples de se cultivar. Porém, ela não gosta de sol pleno. É muito bacana enfatizar isso. Ela não gosta de sol pleno, no ambiente meia sombra e regar todos os dias. Quando o Eri fala que ela não gosta de sol pleno, né? Eu falei que São Paulo tem muita azaleia e dá para perceber que realmente são ambientes que têm uma sombra predominante, né? Sim, aqui, acho que na Liberdade tem azaleia, tem um jardim japonês ali na Liberdade e tem muita azaleia por ali também, além do Ibirapuera, claro. Né? Em toda São Paulo é muito comum, uma planta muito querida aqui na capital. Você tem muito pela facilidade de cultivo e por se manter florida o ano inteiro, ser uma planta extremamente resistente. Por exemplo, ela gosta de rega, mas ela é conhecida por ser uma planta muito resistente. Se regar, ela vai ficar linda, florida e vai te trazer alegria para sua casa, para a família, porque ela recepciona aqui dentro da nossa casa. Ou seja, eu costumo dizer que a casa da gente é um santuário. Tudo o que você faz para a casa da gente volta para a alma, né? Então a planta sente isso também. Ela ajuda a compor tudo isso. Mas, por exemplo, você viajou, Rafael, 30 dias, 60 dias fora, esqueceu de regar, ela não vai morrer, porque ela é resistente. Mas ela vai ficar sentida, meio mirradinha, adubou, ela volta novamente. Tá? Só me responde a respeito de custo, Eri. Se eu for comprar uma planta como essa, uma pequena hoje, quanto que eu vou pagar? Olha, tem ideia? Essa aqui, por exemplo... Essa maior, que chega a 2 metros aqui? Essa rajada, deixa eu só pegar aqui na mão, vou mostrar ela. Você vê que uma planta boa, resistente, sangrada. Olha o que eu faço aqui, ó. Não peguei nem no vaso, ó. Pegou no caule dela. Essa aqui não morre, gente. Olha isso, Essa aqui é a azaleia dobrada. Você vai pagar... Por que dobrada? Porque a flor dela é mais dobradinha, você percebe? Olha. Entendi. Diga a verdade para mim, não parece que foi pintado? Parece, gente. Não parece uma pintura? Né? Olha como Deus pincel é e foi fazendo, né? A sabedoria humana, unida à sabedoria de Deus, a capacidade de Deus dar ao homem de fazer uma maravilha dessa, que é desenvolvida através de enxerto, você sabe, né? Que é, por exemplo, pegou uma muda rosa com uma branca e acabou nascendo uma dessas. O preço, então, desse vaso? Essa aqui você vai pagar em torno mais ou menos de R$60. R$60. Agora, por exemplo, se você não quer toda florida por esse preço, você vai encontrar uma muda desse tamanho por R$20 sem flor. Isso não se agesta. E quanto tempo ela daria a flor, então? Mais ou menos 3 meses de plantada. Aí ela começa a nascer, primeiro vem um processo de folhas novas, tá? Dia do baixo. Ela vai se renovar, né? Vai se adaptar ao ambiente. Justamente. Por exemplo, aqui você observe, olha, que ela nunca fica sem florir. Eu tenho flores abertas e tenho flores fechadas. Os botõezinhos ali. Justamente. Então, até mais viável, eu aconselho, você comprar ela sem flor. É mais em conta. Ela, com certeza, dando carinho, atenção, adubando tudo isso, ela vai ficar nessa maravilha que todos já visualizam em casa. Eri, valeu, obrigado. Eu que agradeço. Florindo o nosso programa, trazendo informações úteis. Eu gosto de plantas, acho que isso vem de família. Meu pai adora plantas, adora orquídeas em especial. Você sabe, Rafael, que a minha mãe se aposentou 30 anos trabalhando com jardinagem. Então é o que está no sangue, a família inteira vive de jardinagem, né? Que boa herança ela te deixou, hein? Eu não saberia fazer outra coisa. Não saberia. Então, eu costumo dizer que ser paisagista, eu sei que a gente vai encerrar a pauta isso, ser paisagista é um ministério espiritual. Além de ser uma profissão, é um ministério espiritual que se lida com seres vivos, né? Então é muito importante todos que nos assistem. Imagina quão bem essas plantas fazem para você. Dá carinho, atenção, porque senão elas não vão devolver essa maravilha. Deixa para o meio do jardim aqui, claro, então agora me sentir em outra localidade, em outro espaço de São Paulo, para chamar o intervalo e dizer para vocês que daqui a pouquinho a gente vai ter então um fuzile funcional ao pesto de chá verde. É a nutricionista Marília Toledo que vai estar com a gente aqui, ensinando você a ter sabor também na sua mesa e sabor com alimentos saudáveis. Já voltamos.